E hoje nós vamos meditar no texto que está em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. Antes de nós fazermos a exposição desse texto, nós estamos meditando nesta semana sobre os eventos que aconteceram na última semana do ministério público do Senhor Jesus. O que é chamado por alguns de Semana Santa ou a Semana da Paixão. E nós estamos seguindo um cronograma desses acontecimentos. Começamos a meditar na segunda-feira e vamos encerrar no domingo. A cronologia que nós estamos seguindo é uma cronologia sugerida por eu considero hoje um dos grandes pregadores expositivos da palavra de Deus, que é o pastor John MacArthur. E ele faz uma sugestão que eu acredito ser bastante coerente com a narrativa dos evangelhos. Ele faz a seguinte análise desses eventos desta última semana do ministério terreno de Jesus. Ele começa com o texto de João, capítulo 12, onde lá nós vamos ter a informação de que o Senhor Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele esteve em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. A informação é que ele esteve 6 dias antes da Páscoa. Isso significa que ele esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro no sábado. O texto fala que neste dia ele é ungido por Maria, antecipando assim o que aconteceria com ele, que é a sua crucificação na sexta-feira. E aí o texto no verso 9 diz que numerosa multidão dos judeus sabiam que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Este fato, John MacArthur sugere que não tenha acontecido no sábado, mas sim tenha ocorrido no domingo. Ou seja, Jesus permaneceu na casa de Lázaro no sábado e no domingo. No sábado e no domingo. Isso faz com que a festa, chamada Festa dos Ramos, ou Domingo dos Ramos, não aconteça no domingo, mas aconteça na segunda-feira. E aí você vai ter João dizendo no verso de número 12 do capítulo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou os ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. E aí nós temos o registro, então, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo saudado como rei. A sugestão é que isso aconteceu na segunda e não no domingo. Porque logo depois desta celebração, chamada Festa de Ramos, você vai ter o registro lá em Marcos capítulo 11, que no final do dia, verso de número 11, do capítulo 11 de Marcos, diz assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, sendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, o que aconteceu no final desse dia, da celebração da Festa dos Ramos, é que Jesus volta para a casa de Lázaro e das suas irmãs, que ficava em Betânia. Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 3,5 quilômetros. E aí então você vai ter o registro do que acontece na terça-feira. O que aconteceu na terça-feira? O verso 12 de Marcos diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele encontra aquela figueira que ele acaba amaldiçoando. E o verso 15 vai dizer: E foram para Jerusalém. E aí então, na terça-feira, Jesus entra no templo e ele purifica o templo. Isso nós meditamos ontem. O texto diz, no verso 19:
em vindo à tarde, saíram da cidade. Então, depois deste dia em que Jesus ele purifica o templo, né? Na terça-feira, ele volta para Betânia novamente. Ele volta para Betânia. Ele volta para a casa de Lázaro. Provavelmente era uma casa grande, porque Jesus volta juntamente com seus 12 discípulos. E aí então agora você vai ter o registro da quarta-feira. O registro da quarta-feira. O verso 27 de Marcos 11 diz: Então regressaram para Jerusalém. Então regressaram para Jerusalém. Porque a sugestão é de que a festa dos Ramos aconteceu na segunda e não no domingo, como é comemorado tradicionalmente. Porque se você comemorar a festa dos Ramos no domingo, a quarta-feira fica vazia. A quarta-feira fica em branco. Na quarta-feira não aconteceu nada. Então, nessa ideia que muitos têm, que é a grande maioria da tradição cristã, houve a festa dos Ramos no domingo. Na segunda, Jesus purifica o templo. Na terça-feira, ele faz o seu discurso no templo e o seu sermão profético. Quarta-feira ficaria em branco nessa agenda cronológica. E só na quinta, Jesus então comemoraria com seus discípulos a Páscoa, instituindo agora a nova aliança, a Santa Ceia, dando aquelas instruções finais, depois indo para o Monte das Oliveiras e sendo traído por Judas, e aí sexta-feira acontece o seu julgamento e a sua morte e sepultamento, né? E domingo a sua ressurreição. Se a gente entender que a festa dos Ramos foi na segunda e não no domingo, nós temos a semana inteira preenchida. E essa é o entendimento de alguns pastores, porque entendem que a última semana de Jesus, sendo a principal semana, né? É a principal semana do seu ministério, certamente nenhum dia ficou em branco, nenhum dia ficou sem nenhum evento. Então, sugerindo essa ideia da cronologia, nós teríamos a quarta-feira como sendo a quarta-feira em que Jesus retorna para Jerusalém, e ele passa o dia inteiro quase no templo. Ele passa um longo debate, né? Lucas vai registrar esse dia como sendo um dia intenso para o Senhor Jesus, um dia em que os escribas vão questionar a sua autoridade, um dia em que eles vão questionar se os discípulos, né, deveriam pagar os tributos a César ou não. Ele vai ter um longo debate também com um grupo religioso que eram os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e é questionado pelo escriba sobre qual seria o principal dos mandamentos. Jesus ali critica a hipocrisia dos escribas e, ao mesmo tempo, faz uma série de advertências contra os fariseus a respeito da oferta daquela viúva pobre. Então foi um dia muito intenso, um dia bem cansativo para o Senhor Jesus, um dia de muitos embates, né, que acaba culminando no seu julgamento na sexta-feira, na sua traição na quinta à noite. E aí você vai ter o registro então de Mateus 24, que é o texto que eu quero ler com vocês, o texto de Mateus 24, que no final deste dia Jesus ele sai do templo, e Mateus registra da seguinte maneira: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pedra sobre pedra que não seja derribada. Lá no texto de Lucas, narrando esta mesma passagem, Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21,
no verso 5, diz assim: falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas, dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra, que não seja derribada. Que não seja derribada. E lá em Marcos, também essa mesma passagem, Marcos 13, diz assim: ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: veja essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, os discípulos, eles chamam a atenção de Jesus para a suntuosidade do templo, né? Todas as expressões aqui referem-se a isso. A suntuosidade do templo, as suas grandes pedras lavradas, a sua decoração. E quando nós estudamos essa questão do templo, isso tem uma importância muito grande dentro da cultura teológica do povo de Israel, né? Era no templo que estava centralizado toda a adoração do povo de Deus. Esse templo aqui foi construído lá por Salomão e ele foi destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando invade Judá e destrói o templo e deixa o templo em ruínas. O povo passa por um longo período de cativeiro, são 70 anos, e aí então Deus levanta o imperador Ciro, rei da Pérsia, e o povo então volta do cativeiro babilônico para a sua terra, e sobre a orientação de Zorobabel, no ano 535 a.C., começa a reconstrução do templo. E no segundo ano do rei Dario I é que o templo então chega à sua conclusão, ao seu término de reconstrução. Entre este período até aqui, no tempo de Herodes, nós vamos ter cerca de 500 anos. E durante esses 500 anos o templo passou por um desgaste. E também Israel enfrentou vários dos seus inimigos. E Herodes, então, Herodes, que era o governador, ele, para ganhar a confiança dos judeus, do povo judeu, ele resolve, então, reparar o templo. Ele resolve restaurar o templo. E ele inicia essa restauração do templo no ano 18 depois de Cristo, e ele termina essa conclusão de restauração no ano 65. Se nós olharmos aqui para o ministério público de Jesus, né, que é contado a partir do seu nascimento, Jesus estava aqui com 30 e poucos anos, 33 anos. Então, é nesta ocasião em que o templo ainda está sendo reformado, quando os discípulos olham para essa suntuosidade do templo, né? Suntuosidade do templo. Haviam grandes pedras de mármore, havia pedras preciosas, como na época de Salomão, que alguns judeus abastados, ricos, doavam para o templo, pediam para colocar o seu nome gravado em filetes de ouro. E diz os historiadores que o próprio Herodes mandou fazer uma videira de 6 metros de altura com uvas de ouro. Então, de fato, devia ser um templo muito bonito, um templo muito suntuoso, né? Herodes conclui a reconstrução, a reforma no ano 65, e no ano 70 acontece então a opressão romana e o templo é destruído. O que nós temos hoje
deste templo são apenas ruínas e uma parte dele, né, onde você vê pessoas que visitam Jerusalém, vão nessa parte que ainda está de pé, o muro que ainda está de pé, chamado Muro das Lamentações, que são as antigas ruínas deste templo. Quando Jesus vê os discípulos falando dessa suntuosidade do templo, né? Ele diz para eles: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus diz aqui que aquele templo seria destruído. Aquele templo seria destruído. Ele já havia dito isso quando ele entrou em Jerusalém, sendo saudado como rei na segunda-feira, na festa de Ramos, e ele já havia dito diante da rejeição que ele estava presenciando, e ele já disse que não ficaria pedra sobre pedra. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, Jesus quer ensinar duas coisas aqui. Primeiro, que ele quer mostrar que todo aquele sistema do Antigo Testamento, esse sistema ele ficaria obsoleto por causa da sua morte e ressurreição. Vamos lembrar que no dia que Jesus está dando a sua vida, no dia que ele está morrendo na cruz, que ele entrega o seu espírito, Lucas, lá no capítulo 27, verso 51, diz que no momento que ele expirou, que ele deu seu último suspiro, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mostrando então que através do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus, esse sistema do Antigo Testamento não tem mais validade. Porque Cristo Jesus, ele, com a sua morte e ressurreição, cumpre todos os requisitos da lei de Deus. Quando você vai ler lá o livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 10, diz claramente para nós que não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de sacrifícios e não precisamos, portanto, mais de um templo, porque chegou o tempo da reforma, né? O tempo da reforma. O tempo da reforma é exatamente isso. Cristo Jesus cumpriu toda a lei. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso sacrifício, e ele derramou sobre nós o seu espírito. Então, quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, nós temos que entender todo esse conceito teológico do significado da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. Então, hoje não precisamos mais de um templo, no sentido velho testamentário, não precisamos mais. Hoje o templo, e nós temos um templo, é apenas o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para ouvir a exposição da sua palavra, para participarmos dos sacramentos, batismo e santa ceia. Mas, no sentido velho testamentário, o templo não tem mais qualquer significado, porque hoje eu e você somos o templo do Espírito Santo. Hoje eu e você temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Hoje eu e você temos o perdão através do que Cristo Jesus fez por nós. Por isso Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Mas também, quando Jesus diz isso, ele está se referindo ao juízo de Deus que viria sobre Jerusalém. E de fato esse juízo veio no ano 70. No ano 70, quando Roma, então, vem e destrói o templo. Destrói o templo que estava sendo reformado pelo rei Herodes. Então, essa expressão de Jesus não ficará pedra sobre pedra se refere tanto àquilo que aconteceria com aquele templo físico, quanto o sentido teológico de que não haveria mais a necessidade daquele templo até então, porque Cristo Jesus era o cumprimento de toda a lei de Deus. Pois bem, diante disso, o verso de número 3 diz que no Monte das Oliveiras,
Jesus estava então assentado quando os discípulos se aproximaram em particular e lhe pediram. Certamente isso ficou na cabeça dos discípulos, porque o templo era muito importante para eles. Nós não temos essa cultura, né, judaica, mas para o judeu o templo era muito importante. E ouvir de Jesus que o templo não vai existir mais, que não ficará mais pedra sobre pedra, isso foi um choque na cabeça dos discípulos. E eles ficaram com aquilo na cabeça. Interessante que Marcos, lá no capítulo 13, vai nos informar que quando os discípulos fazem essa pergunta, eles fazem essa pergunta no Monte das Oliveiras. E o texto diz que o Monte das Oliveiras ficava defronte do templo. Então, na frente do templo, o Monte das Oliveiras ficava, né? Defronte do templo. Alguns sugerem que era no final da tarde, eu acho isso bem coerente com o texto. Alguns falam que o sol estava se pondo, então os raios do sol batiam no templo, e certamente batiam na sua cúpula, adornada de ouro, né, refletindo de ouro. E os discípulos, olhando para o templo, então, fazem essa pergunta para Jesus em particular. E eles querem saber uma coisa. Eles perguntam para Jesus: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então veja que a preocupação dos discípulos está relacionada a quando o templo seria destruído, mas não só isso. Quando o Senhor Jesus voltaria, qual é o sinal da tua vinda e da consumação do século? A palavra consumação do século aqui, meus irmãos, significa o término desta era. O término desta era. Então, quais são os sinais que apontam para a volta de Jesus? Quais são os sinais que apontam para a volta de Jesus e para a consumação dos séculos, para o término desta era? Eu quero dividir aqui os sinais para ficar de maneira mais didática para nós e nós entendermos esses sinais da seguinte forma. Nós temos aqui sinais que evidenciam a graça de Deus, sinais que indicam a oposição a Deus e sinais que apontam para o julgamento de Deus entre as nações. Então, o primeiro sinal é o sinal que evidencia a graça de Deus, que está no verso de número 14. Olha aí na sua Bíblia. Ele diz assim, em Mateus 24: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, o que vai acontecer em toda a era, até a consumação dos séculos, é o evangelho ser pregado por todo o mundo, por todas as nações. A palavra aqui nações se referem a povos, a etnias. Há um estudo feito, um levantamento de que nós apenas ainda temos 40% de todas as línguas, de todas as culturas conhecidas no mundo, onde nós temos uma porção da escritura traduzida para este povo, para esta língua. Então ainda há, meus irmãos, um trabalho gigantesco a ser feito, de levarmos o evangelho a todos os povos, a todas as nações, onde o evangelho ainda não foi anunciado. Veja que esta era a preocupação do apóstolo Paulo, né? Pregar o evangelho onde ele ainda não foi anunciado. Então, Jesus diz que este será um dos sinais que vão acompanhar toda a era, até a sua volta. E ele diz que somente quando o evangelho for pregado até a última nação, até a última língua, então virá o fim. Ele não está dizendo aqui que todas as pessoas têm que ouvir o evangelho, não é isso. Ele não está dizendo que todo mundo tem que ouvir falar de Cristo. Enquanto o último ser humano não ouvir falar de Cristo, ele não virá. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando que o evangelho tem que ser uma testemunha às nações. O que é ser uma testemunha para uma nação? Eu não sei quantificar isso. Mas eu acredito que no nosso país, por exemplo, o evangelho já é uma testemunha para a nossa nação.
O evangelho hoje no nosso país já é uma testemunha, né, de Cristo para a nossa nação. Então, nosso esforço como igreja deve ser hoje orarmos por missões, apoiarmos a obra missionária e enviarmos missionários para que todas as nações tenham o evangelho como testemunho. Tenham o evangelho como testemunho. Por isso é importante nós, como igreja, sempre orarmos por missões, sempre colaborarmos com a obra missionária e sempre enviarmos missionários aos campos onde o evangelho ainda não foi anunciado. Então este é um dos sinais que evidencia a graça de Deus entre os homens até a consumação dos séculos. O segundo sinal são sinais que indicam a oposição a Deus. Quais são eles? Primeiro, tribulação. Jesus fala sobre a tribulação no verso 9. Ele diz aí: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse é um dos sinais que indicam, que apontam a volta de Cristo. Os cristãos sendo perseguidos por causa de Jesus. A palavra aqui, tribulação, significa um aperto, um aperto. Jesus está falando que nós vamos ser perseguidos ao ponto de nos matarem. E nós seremos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Jesus aqui está se referindo, sem dúvida, a um tipo de perseguição que vai acontecer em termos globais. Em termos globais. Hoje nós já temos perseguição aos cristãos em alguns países, mas ainda é localizado. Jesus está mostrando que essa perseguição ela vai crescer ao ponto dela se tornar uma perseguição global. Global, onde os cristãos serão duramente perseguidos por causa do nome de Jesus. Então este é um sinal de oposição ao reino de Deus, que é a tribulação causada pela perseguição dos homens ímpios. O segundo sinal está aí no verso 10, que é a apostasia. Jesus diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E também Jesus fala aqui sobre este outro sinal. Apostasia significa abandonar a fé. Abandonar a fé. E ele está mostrando, quando ele fala sobre a iniquidade se multiplicar, o amor se esfriar, o amor aqui não é o amor entre homens no sentido de fraternidade entre os homens, do convívio social. O amor aqui que vai se esfriar é o amor a Cristo Jesus. É o amor ao Evangelho. É esse tipo de amor que vai se esfriar. Então, muitas pessoas, neste período de perseguição, vão apostatar da fé. Eu acredito que a perseguição, meus irmãos, ao mesmo tempo que ela fortalecerá a fé daqueles que genuinamente são crentes no Senhor Jesus, também a perseguição revelará um nominalismo na vida de muita gente que se declara cristão, mas que não é realmente convertido ao Senhor Jesus. Então nós temos aqui o sinal da apostasia. E o outro sinal, o sinal do anticristo. Jesus fala no verso aí de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Depois ele vai falar no verso 15 sobre o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então nós temos aqui falsos profetas se levantando, e antes da volta de Cristo haverá o que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses,
que é o homem da iniquidade, que Jesus aqui faz referência à profecia de Daniel, chamado de o abominável da desolação. Apocalipse também vai tratar disso, chamando de a besta que emerge do mar. Então, sem dúvida que haverá aqui, antes da volta de Jesus, um governo, podemos pensar num governo, que vai se organizar entre as nações da terra, liderado por alguém, liderado por um homem, porque Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses sobre o homem da iniquidade. Então, este alguém com poder, com carisma, vai liderar uma grande perseguição como nunca houve ao povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Esses então são os sinais que indicam oposição a Deus. E agora nós temos os sinais que indicam um julgamento divino. Olhe comigo aí. Verso de número 6, Jesus diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Depois, lá em Lucas 21, acho que vale a pena nós olharmos lá. Lucas 21, no verso 11, diz assim: Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então nós temos aqui os sinais que são um julgamento parcial de Deus sobre a humanidade. E qual é esse julgamento parcial de Deus sobre a humanidade? Guerras, terremotos, fomes e pestilência, que Lucas lá traduz como epidemias. Então podemos dizer, meus irmãos, que o que nós estamos hoje presenciando no mundo inteiro é um julgamento de Deus, sim, sobre a nossa humanidade. E Jesus, quando vai falar sobre isso, ele deixa muito claro, lá em Lucas 21, no final do verso 9, ele diz assim: é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. E lá em Mateus, no capítulo 24, ele vai dizer no verso de número 6, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E depois no verso 8 ele diz: porém tudo isso é o princípio das dores. Então nós temos que entender isso claramente, né? Nós estamos vivendo esse período de julgamento de Deus sobre a humanidade. Ainda não é o fim. E Jesus diz: o fim não será logo, mas é necessário que essas coisas aconteçam. E ele compara esses sinais do julgamento parcial de Deus sobre a humanidade como sendo as dores, ou o princípio das dores. Aqui Jesus está comparando aquelas dores da mulher que está para dar à luz, né? A primeira coisa que ela sente são dores, que apontam para o momento do nascimento da criança, de que está chegando a hora do parto. Mas as dores ainda não é o nascimento. Então nós temos que olhar para esses sinais e para o sinal que hoje está no mundo inteiro, que é esta epidemia, como sendo o sinal do julgamento de Deus para a volta do Senhor Jesus. Quero terminar então dizendo o que nós aprendemos com esses sinais. E aqui eu quero ler lá em Mateus 24. Olha aí comigo o que Jesus nos ensina no final do Sermão do Monte sobre a aplicação prática desses sinais para nós. Primeiro, ele vai dizer no verso 32: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a despeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Então Jesus usa aqui aquela parábola da figueira, dizendo que quando os ramos se renovam, as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Jesus quer fazer esse paralelo. Os sinais ainda não são a volta de Jesus, mas eles estão apontando a volta de Jesus, assim como os ramos da figueira, quando se renovam e as folhas brotam, nós sabemos que o verão está próximo, né? Que o verão está próximo. Porque primeiro, na figueira, aparecem os frutos, depois as folhas. E era exatamente indicando que o verão estava chegando. Jesus quer mostrar isso. Os sinais, eles nos preparam para a volta de Cristo. Eles nos preparam para a volta de Cristo. E por isso nós não podemos, meus irmãos, fazer como algumas pessoas fazem. Olhando para os sinais, querer marcar uma cronologia para a volta de Jesus. Querer marcar um ano para a volta de Jesus. Querendo marcar uma data para a volta de Jesus. Quem tenta marcar uma data para a volta de Jesus é um falso profeta. É um falso profeta. Porque Jesus deixa claro que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, ninguém pode marcar, olhando para esses sinais, o dia da volta de Jesus. Mas esses sinais nos preparam para a volta de Jesus. Então eu vejo que esses sinais, primeiro, eles são um cumprimento da palavra de Jesus, porque ele diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. É o que Pedro vai dizer lá, que os céus passarão, né? Esse céu e essa terra que hoje existe passarão, deixarão de existir, mas a palavra de Jesus vai se cumprir. Então, esses sinais, eles são cumprimento da palavra do Senhor Jesus e são fortalecimento da nossa fé. Fortalecem a nossa fé. Quando nós olhamos para esses sinais acontecendo na história, isso fortalece a nossa fé no Senhor Jesus. E qual deve ser, então, a nossa postura? Jesus diz aí, verso 37, olha aí comigo. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que Jesus está querendo nos ensinar? Que nós devemos ter uma prontidão espiritual e constante vigilância para a volta do Senhor Jesus. Não podemos relaxar espiritualmente. Não podemos dormir espiritualmente. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Precisamos estar atentos, em constante vigilância, em constante oração, olhando para esses sinais, vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo, não tendo nenhum medo, como disse Jesus. Pelo contrário, levantando a nossa cabeça, como ele vai dizer, sabendo que o nosso dia se aproxima, que a nossa redenção se aproxima. Que assim o Senhor possa nos fortalecer na meditação e no aprendizado da sua palavra. Amém?